tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de julho de 2013, é uma segunda-feira. O verbete de hoje é de número 2726. Ele tem 4 páginas, 48 logias e 11 máximos. O tema é grafocomunicação científica. Ele foi desenvolvido no contexto da especialidade comunicologia e quem redigiu esse verbete é a veteraníssima Julieta Mendonça. A Julieta Mendonça, ela é graduada em Letras, Português e Espanhol, empresária brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde março de 1996, autora dos livros Manual do Texto Dissertativo e TCC Descomplicado, tenepsista desde outubro de 1997. A definologia. A grafocomunicação científica é a comunicação escrita levada a efeito por meio de textos técnicos, praticada por autores de artigos e livros de igual teor, servindo à divulgação de achados totais ou parciais nas pesquisas científicas. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da organização pensênica, o holopensene da comunicação perene. Gostei desse contraponto. Fatologia, a sintaxe de colocação ou de ordem, a disposição das palavras na frase, a disposição das frases no discurso, a relação lógica das frases entre si, a coesão, a coerência, a concisão, o paralelismo linguístico, o processo matemático da escrita e a desrepressão comunicativa. Na parafatologia, o palmochakra no processo da grafocomunicação, o rapport energético comunicativo entre autor, pesquisador e leitor, o histórico da escrita na herança paragenética do escritor. Na argumentologia, nós destacamos as enumerações taxologia, na qual listagem ela apresenta 3 formas de expressão escrita humana com os respectivos elementos característicos. Essa listagem foi feita no enfoque da comunicologia. Na caracterologia, ela já faz o enfoque na especialidade redaciologia, na qual ela apresenta 6 elementos caracterizadores do artigo científico. E ela também apresenta uma listagem com 5 itens de introdução, onde são os 5 elementos componentes da introdução do texto científico. Além dessas enumerações, ela apresenta o parágrafo terapeuticologia, que é importante para todos nós aqui ler. Na remissiologia, nós destacamos bibliofilia, cognografia, conformática, estudiosidade e prioridade da escrita. A frase enfática: o domínio da grafocomunicação científica confere ao pesquisador interessado a oportunidade de ampliação da interassistência à humanidade ao revelar os achados das ciências em geral. Questionologia. Você pratica comunicação escrita técnica? Já produziu artigos e livros da ciência conscienciologia? Na escala de 1 a 5, em qual nível de grafocomunicação você se situa? Na bibliografia específica, a autora apresenta 2 fontes de referência. Agora vamos passar a leitura da mega-análise feita pelo João Paulo. Escrita, registro, achado, autorado, gramática, erudição, dissertação, normatização, argumentação, inteligibilidade, intelectualidade, linguística, pesquisística, cognografia, metodologia, redaciologia, conteudologia, comunicologia, grafopensenologia e mental somatologia. Eu queria ressaltar que a Julieta está muito bem acompanhada aí de um outro verbetógrafo
veterano e que nada mais do que filho dela também, né? Bom, vamos passar aqui a primeira pergunta, as primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. A verbetógrafa professora Julieta Mendonça. Na fatologia, página 26, quarta linha. Quais são os elementos básicos da narração? Boa tarde a todos. Espero que esse meu verbete possa ajudar quantos tenham dificuldade com a escrita ou que não entendam bem o processo da escrita. Gostaria de dizer também, antes de responder, que primeiro eu escrevi um livro a respeito de todos esses assuntos. E os verbetes, agora, eles são a síntese do conteúdo do livro. E este verbete aqui, especificamente, traduz o conteúdo de toda a seção 1, a primeira seção do livro. Então, vamos à sua pergunta. Você perguntou quais são os elementos, o que foi? Básicos da narração. Os elementos básicos da narração. Muito bem. Vamos lá para a argumentologia e vamos para a taxologia. Então, você vai enxergar lá. Conforme a comunicologia, na ordem alfabética, as 3 formas de expressão humana, ok? E depois, ao lado, você tem as 3 formas de expressão e tem os elementos que caracterizam. E elas estão aqui, as 3 formas de expressão humana. A descrição, a dissertação e a narração. Por quê? Então, vamos entender aqui um pouquinho mais. As 3 formas com que nós podemos nos expressar e nos comunicar é descrevendo alguma coisa, mostrando as características físicas daquele processo, ou narrando uma história, contando fatos, contando as fofocas da vida, ou então fazendo dissertações, que é nada mais, nada menos que defender opiniões a respeito de determinado assunto. Então, essas 3 formas, elas interagem, elas podem atuar juntas no processo da escrita. Eu posso dizer, por exemplo, vou contar uma historinha, isso aqui vai ficar bem entendido. Os pôres do sol, o pôr do sol aqui em Foz do Iguaçu, é uma coisa assim fora do comum. Então, da minha janela, eu consigo visualizar. Então, logo que eu cheguei aqui, foi uma surpresa para mim, que ao chegar à janela, eu vislumbrei para o lado do Paraguai o pôr do sol. E imaginei que aquilo não existisse, que aquilo era só produto dos pintores nas telas e tal. Fiquei encantada com aquilo, fiquei observando. O sol, aquela bolinha aqui, brilhante, não tão brilhante mais, a ponto de ferir a vista, você podia estar olhando. Então, ali você foi vendo, o sol foi baixando, foi ficando metade, sumiu. O vermelho do céu, ele já não estava mais tão vivo, ele foi esmaecendo devagar. As nuvens, se haviam algumas nuvens, então, aquelas nuvens também ficavam mais claras, puxando para o rosa, se elas fossem mais ou menos densas. Então, vejam vocês, aqui eu contei uma história, fiz uma narração, que quando eu cheguei na minha casa, fui até a janela. Por que uma narração? Porque tem a personagem que fui eu, tem o tempo e o espaço, quando eu cheguei aqui em Foz, e tem as minhas ações, cheguei à janela, vislumbrei e tal. No momento que eu vou falando, que o sol vai morrendo, que as nuvens mudam de cor e tal, eu estou descrevendo algo que eu estou vendo. Estou usando meus sentidos somáticos, minha visão principalmente. E acaba batendo no sentimento. Tá certo. Então, aí eu fiz, e quando eu disse que o pôr do sol em Porto Velho, em Foz do Iguaçu,
é uma das coisas mais lindas que eu já vi, pode ser comparada a uma das maravilhas da natureza. Me lembrei, então, que eu nunca vi o pôr do sol lá das cataratas. Deve ser duas maravilhas da natureza juntas. Então, isso é coisa que eu ainda tenho que apreciar. Bom, então, nessa pequena fala, eu coloquei as três formas de expressão juntas, correto? Então, no nosso dia a dia, na nossa fala, na nossa comunicação, nós usamos isso. E são as três formas de expressão que nós temos para falar, para escrever. E esses são os elementos básicos, então, da narração. Agora, da narração, aqui está. Os elementos básicos da narração são o narrador, naturalmente, a personagem, no caso também na historinha eu estava narrando. Então, o narrador, a personagem, a ação, o tempo e o espaço. Esses são os elementos que você vai encontrar em qualquer historinha. Você observa, não é? Então, tem a pessoa que está contando, o fato que ela está contando, as ações que ela pratica, aquele fato foi ontem, foi amanhã, foi quando, tem um tempo, e tem um espaço onde aquilo ocorreu, aquela história se passou. Esses são os elementos básicos da narração, ok? Outra pergunta. Na penúltima linha da fatologia, porque tanta gente tem dificuldade no ato de dizer escrevendo? Ocorre por falta de prática em escrever ou pela fobia em se expor? Ambas as coisas, viu? Que realmente você tem toda a razão. Escrevendo ou falando, a gente... Bom, falando nem sempre e escrevendo mais, você se expõe, não é? Quando você escreve verdadeiramente suas ideias, coloca no papel, você está se expondo. Então, a pessoa que não quer se expor, não tem segurança quanto às coisas que pensa e que coloca. Então, aí ocorre isso realmente. Agora, o ato de dizer escrevendo é simplesmente você dizer as suas ideias. Mas, em vez de dizer falando, você vai dizer escrevendo. Todo mundo pensa que é muito difícil escrever. Não é. É como está aqui um processo matemático, ok? Então, assim... Mexeu comigo, Julieta. Quem? Mexeu comigo. Eu sei. Eu posso depois explicar por quê, se você Tá bom, depois você vai saber. explicar. Então, assim, a pessoa pensa que precisa ter grandes elaborações, como é que ela vai colocar aquilo. Não é assim, não. É muito mais simples que isso, tá certo? Então, existem técnicas de escrita que levam você a dizer tudo o que você está pensando, de um modo muito natural, que você nem percebe o que você está fazendo, tá certo? E aí, quando você olha, o texto está pronto. Uma história. Na minha experiência, lá para trás, chegou para mim uma cliente, uma aluna. Não, mas eu não sei, está difícil, não sei escrever isso e tal. Eu digo, tá bom, me dê aqui. Peguei o lápis, papel e disse, o que você acha sobre isso assim, assim? Ah, não, é por causa disso. E saiu falando. E eu disse, fala devagar, porque eu estava escrevendo rapidinho tudo que ela estava falando. Aí, quando ela terminou de falar, eu dei papel para ela. Está aqui o que você falou. Ela olhou e disse, está escrito. É isso que eu estou falando para você. Você tem que escrever aquilo que você pensa, da forma como você está falando. Depois, a gente arruma o que tiver que arrumar. Então, quando a pessoa é indagada e a pessoa tem um nível de interesse, a pessoa que é interessada pela leitura e pela escrita, naturalmente que ela sabe falar direitinho, não é? Não usa muita gíria, nem nada disso. Principalmente quando ela vai fazer um trabalho assim, ela sabe se expressar. Então, é dizer o que está pensando, vai sair mais ou menos já perfeito. Depois, em cima daquilo, faça uma revisão, trabalha-se o texto, mas as ideias já estão no papel, com muita tranquilidade. Quer que eu explique o processo matemático, aproveitando? Pode explicar. Tá bom. Como é o processo matemático? É uma técnica de escrita. Você pega um determinado tema. Se você for falar poluição, é um tema muito abrangente. Você precisa delimitar. Aí você vem trazendo. Tem poluição das águas, poluição do ar, poluição na Grande São Paulo, tem... Aí você pega um desses temas específicos, poluição das águas. Ainda é amplo, se delimita mais um pouco até chegar ao tema que você quer.
Poluição na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Então, você começa a falar especificamente sobre isso. Muito bem, aí você para e pensa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer uma preleção, dizer tudo o que eu acho, simplesmente tal, eu quero chamar a atenção do governo, eu quero apenas informar, eu quero discutir, o que eu quero? Qual é o seu objetivo? Então, está lá o seu objetivo. Diante deste objetivo, você começa a pensar, o que eu vou dizer? Aí vai vir, inevitavelmente, uma série de ideias passando pela sua cabeça. Anote todas as ideias. Você não está escrevendo, fazendo redação nenhuma. Você está simplesmente anotando ideias. Anota tudo. Depois você vai arrumar aquelas ideias no próximo passo. Eu chamo isso de plano da dissertação. No próximo passo, você vai pegar todas as ideias e separar as ideias por blocos. Poderíamos dizer assim, você quer falar sobre as causas, as consequências e dar soluções para o problema, que é um problema ecológico. E todos os temas que são problemas podem, em síntese, eles podem ser classificados dessa forma, causa, consequência e conclusão. A causalidade das coisas, né? Então, na verdade, quando você divide aquelas ideias, isso aqui é causa, isso aqui é consequência, isso aqui é solução, aquele bloco de ideias divididas já são os parágrafos. Não precisa ficar, o que eu faço? Como é isso? Não tem isso. Então, ali você pega aqueles blocos de ideias, já são os parágrafos, ok? Tá. Só que agora você vai precisar fazer conexão, fazer a coesão entre uma ideia e outra, porque elas estão ideias soltas. Agora vamos conectar isso. Aí vai para os conectivos vários, você vê qual é a relação de um para outro. Que relação tem essa ideia com essa? Que conectivo eu devo usar? Como é, portanto, além disso, apesar disso, e por aí vai. Então, você vai fazendo isso, juntando, e no final você tem o seu parágrafo pronto. Acabou. Entende? Aí, por isso que eu digo que é uma coisa mental, pensada, e a matemática. E está pronto. Você escreveu? É um processo matemático. E não é aritmético, mas é matemática de alto nível, porque a base é classificação e sistematização, então. Que é o verdadeiro sentido da matemática, né? Muita gente pensa que matemática é só cálculo e aritmética, não. Cálculo, né? É forma e estrutura. Então, é classificação, sistematização, é estrutura, mexe com a essência da matemática. Mas não deixa de ser um processo matemático. Não, é a essência da matemática. Um processo Isso que é matemática. Não é? Outra pergunta aqui. Na fatologia, página 26, penúltima linha, de que maneira ocorre o processo matemático da escrita? Você antecipou. Eu não já está respondido direto. Na principiologia, página 26, terceira linha, o que é o princípio de iteração ou repetição na escrita? De que forma funciona na prática? É iteração, tá? Não é interação. Olha só, o princípio da iteração na escrita. Aqui, eu pensei na escrita do professor e na circularidade. O que é a circularidade dele? É o processo de repetição, quantas vezes forem necessárias, da mesma ideia, para que a gente acabe, no final das contas, compreendendo aquilo muito bem. Então, a iteração, nesse caso aqui, quer dizer a repetição, tá? Então, a gente, quando escreve, no caso dele, e dependendo, às vezes você escreve alguns livros que você diz alguma coisa lá e que também cabe, dita de uma outra forma, também cabe nesse outro contexto mais à frente, e aí você vai usar de novo, correto? Então, esse é o processo da repetição e da iteração na escrita. Isso daria um bom binômio para o seu verbete, né? O binômio iteração e interação. Porque essas iterações, elas têm que estar interagindo uma com a outra, né? Isso, né? Pois é. Vamos lá. Outro teletertuliano. Em fatologia, página 26, quarta linha, poderia correlacionar o uso dos sentidos somáticos com o tema do verbete? Tá. Olha, grafocomunicação escrita, e eu falei para vocês
que tem 3 formas da gente se expressar e grafar. Aqui, quando eu falo uso dos sentidos, uma das formas de expressão escrita é a dissertação, e que, na verdade, você usa os seus sentidos somáticos. De novo, vamos lá para trás para a taxologia. Lá na taxologia tem lá, descrição, os 5 sentidos somáticos. Você tem audição, olfato, paladar, tato, visão. Olha, e você tem também, no caso, as parapercepções, e que elas te dão uma visão, uma vez que você está olhando, você está ouvindo, te dão uma percepção abrangente da coisa, tá? São esses. Relacionados com a grafocomunicação, é porque aqui eu coloquei que, no caso, a grafocomunicação científica é a dissertação aqui no meu caso, tá? Ela não é nem a narração, que é coisa da literatura, você fica contando histórias e tal, não é isso. E também não é tão simplesmente a descrição, muito embora a gente descreva nossos processos extrafísicos, nossas projeções, a gente usa muito a descrição, sim. Mas, como eu disse há pouco, é possível, e isso é muito normal. Amalgamar, fazer as 3 formas de interação interagirem. Professora Julieta? Pois não. Tudo bem? Em efeitologia, na segunda linha, o efeito reforçador da autoconfiança da comunicação. Não, da autoconfiança comunicativa. Tá. Tu poderias explicar um pouco para a gente? Explico, sim. Essa dificuldade que a gente tem. Quando eu penso em pegar aqui nisso aqui, a gente, né, vai se expor, tem sempre uma grande dificuldade. Então, eu gostaria que tu desse uma... Tá certo. Olha só. Explanada aí. É fazendo que a gente faz melhor, e é fazendo sempre que a gente alcança a expertise em determinada coisa. Vamos dizer dessa maneira, tá? Então, quando você... Deixa eu ver onde é que está. O efeito reforçador da autoconfiança comunicativa. Sim. Então, quem tem dificuldade de se comunicar não tem nenhuma autoconfiança em relação a isso, claro. Então, é necessário que ela se comunique, porque senão ela não vai conseguir nunca. Não é? Ela vai ter que forçar, começar, e que um dia ela vai conseguir. Agora, no caso que eu quis dizer especificamente aqui, foi em relação a livros. Então, quanto mais você escreve livro, verbete, artigo, quanto mais você escreve, mais você vai ficando, aquilo traz um efeito, o efeito da sua escrita, aquilo reforça a sua capacidade e a sua confiança de fazer outro, de escrever mais. Entende? Sim. Então, força a sua barra, se comunica. Puxa vida, depois você vai pensar, nossa, eu disse, eu fiz, eu isso e aquilo, não tem importância, eu fiz. Aquilo já vai te dar um pouco de segurança que você pode fazer de novo. Já quebrou a parede, já quebrou o gelo. Vai em frente. Mesmo errando. Mesmo errando. Problema nenhum. Porque é errando que se aprende. Ô, Julieta. Não é? Julieta, agora tem uma diferença entre ter comunicação boa, fácil, e saber se comunicar, e não querer se autoexpor. Né? Porque eu penso que a minha amiga ali, ela fala muito bem, ela se expressa muito bem. Então, talvez seja a questão da autoexposição. Por isso é que ela perguntou autoconfiança. Isso. Você vai ter que enfrentar esse trabalho. Enfrentar. A Rosa sabe disso. Tu poderias dizer o nome do teu livro? Estou interessada. Aqui. Mostra manual. Levanta ele. Manual do... Vira vou comprar. Vira um pouquinho para cá, vamos ver. Obrigada, Julieta. Tem aqui na epígrafe, viu? Então, ok? Ficou tudo bem? Depois
Julieta, Oi. parabéns pelo seu verbete. Obrigada. Ali na seção detalhismo, na antagonismologia, tem duas questões, na verdade. Primeiro, eu gostaria que você pudesse ampliar um pouquinho a ideia ali de antagonismo, literatura e artigo científico. E dentro disso, se tu puderes comentar se há e o que seria algum benefício na literatura ainda hoje. Tá, você quer saber o antagonismo, literatura, artigo científico, é isso? Isso. Tá, então olha só. O artigo científico, como eu acabei de falar, ele vai expor uma hipótese de pesquisa, vamos dizer dessa maneira, tá? Então você tem uma dúvida na sua cabeça, você diz, mas por que isso? Aí você vai investigar, você vai pesquisar. E quando você pesquisa, logo após você deve escrever, tá certo? Então, aonde está? Isso. Muito bem. Ali você ou está expondo de forma técnica as suas descobertas. E a literatura não é isso. A literatura, você está contando uma história que você inventou, um produto da sua imaginação. Pode ser também produto da observação humana, não é? Tem bons escritores que, ao observar a humanidade, percebe o jeito das pessoas, as coisas, escreve histórias bem reais a respeito daquelas circunstâncias todas. Isso ocorre sim. Mas a diferença entre isso é que a literatura, ela vai usar a narração, vai contar a história. E o artigo científico, ele vai usar a dissertação, ele vai expor fatos, opiniões, os estudos que ele fez a respeito daquilo, eu descobri isso e isso, são os argumentos dele para ele dizer depois que se ele está certo ou se ele está errado, na análise que ele fez. Correto? Deu para entender? Tinha mais alguma coisa, o que era? Sim. Se você poderia falar um pouquinho, se você acha que ainda há algum tipo de benefício na literatura a partir desse verbete. Ainda há, sim, benefício da literatura, a boa literatura, para as crianças que estão na escola, tá certo? Os jovenzinhos que estão começando a despertar para a leitura. A gente deve buscar temas que os interessem, da idade deles, dos interesses e das vivências deles. Isso, geralmente, você encontra, tem muito autor bom escrevendo para a juventude, para essa faixa etária. E isso desperta neles o gosto pela leitura. Então, ela tem ainda sim. Oi. Está ligado o seu microfone? É para cima, tá? Agora foi, não, foi. Essa questão do binômio literatura, né, e a questão objetiva do texto dissertativo, né, científico, é porque a gente ainda tem, né, na humanidade, muitas pessoas que estão centradas ainda no psicossomático. Então, para que elas adquiram essa habilidade que a professora está propondo, né, e falando que é necessário que passe por esse estágio, né, em que a pessoa projeta suas emoções para que depois possa elevar para a parte científica, que é aumentar somático. É Correto. isso, Julieta? É isso, sim. É exatamente isso. Está perfeito. É para cima aí. Eu já estava. Julieta, por favor, na página 27, em Codigologia,
o Código Pessoal de Cosmoética, CPC, orientando o uso do CONFOR atuante nas comunicações URB e ORB. Você poderia ampliar essa relação entre o CPC e o CONFOR? Tá certo. Então, veja, vamos falar duas coisas. Se você está aqui dentro da Conscienciologia, você conhece bem a cosmoética, então você vai usar conteúdos cosmoéticos que possam ajudar, que possam auxiliar, que não vai ferir ninguém, que não vai trazer problema para ninguém. Então, aqui dentro, o CONFOR é o que é cosmoético, é o que é usado naturalmente. Claro que há muita literatura por aí também, e que a pessoa tem se tem um código de cosmoética ainda não tão bom, baixo, que ela talvez não saiba que está prejudicando ninguém, é o jeito dela, ela está ainda naquele nível, e ela vai escrever certas coisas que não são tão produtivas, que não são, não é? Que não levanta, alcança, não alça ninguém, então, tem todo esse tipo de coisa. E por aí afora, né? O Robert Orr, por aí afora. Então, é o Código Pessoal de Cosmoética nosso, na verdade, que nos orienta a tudo na vida, né? Então, se a pessoa está acostumada a escrever, ela tem que ver. Agora, a forma com que você escreve, você é CONFOR, eu falei do conteúdo, a forma. A forma com que você escreve também está ligada ao seu CPC. Porque a forma dos verbetes, que é a forma do professor, a forma, né, da enciclopédia, ela é altamente técnica, correto? Perfeita. Ela faz a pessoa pensar, progredir, avançar na sua intelectualidade, no seu entendimento. Já o CONFOR da literatura, do verso, dos sonetos, dos versos, veja a forma que eles têm, e mesmo o conteúdo. Aquilo só vai puxar pela emoção, correto? Então, depende, então, mas o autor do verso, ele está ainda nesse nível, as pessoas ainda estão, na sua grande maioria, nesse nível, isso a gente tem que entender, correto? É a mesma coisa, por exemplo, que a gente pegar um texto para fazer uma revisão, um texto de uma outra pessoa, a gente precisa entender quem é essa pessoa, o nível que ela está. Eu digo isso porque eu trabalho com revisões várias, meu trabalho de trabalhos universitários. Então, eu recebo trabalhos tanto da área de direito, administração, pedagogia, tudo. Então, eles chegam para mim e, claro, qual o nível dos meninos, as coisas que eles estão dizendo e tal. De modo algum, faz parte do meu CPC, eu não posso interferir no conteúdo, nas ideias ou no jeito de ser daquela pessoa. De modo algum. Ele é o escritor, o texto é dele. Se eu vou fazer uma revisão, eu tenho que ver se ele trabalhou a gramática bem, ou se ele trabalhou a linguística do texto de modo correto. É isso que eu tenho que ver. E arrumar para ele, devolver. Nesse momento, não é o momento de eu fazer TARES, correto? Procuro fazer TARES através dos meus livros, através do meu verbete. Ou, se as pessoas têm interesse, vindo conversar comigo, a gente também faz. Ora, só isso. O resto a gente tem que... Correto? Ficou? Pergunta também na página 27, em tecnologia, a técnica de escrita das 3 formas de expressão comunicativa humana. Você poderia explicar um pouco como é essa técnica? Tá. A técnica de escrita das 3 formas de expressão humana. Então, você tem a técnica de você fazer dissertações, as 3 formas de expressão. Dissertação, narração e descrição. Então, você tem toda uma técnica para fazer uma descrição dentro daqueles elementos que eu falei, não é? Então, você vai usar os seus sentidos somáticos e vai trabalhar aquilo ali. Aquilo tem um estilo
uma estrutura própria. A mesma coisa a narração. E a mesma coisa a dissertação. Correto? Deu não? Sim, mas seria, assim, a técnica seria pegar, digamos, um mesmo texto e escrever de 3 formas diferentes? É isso que eu queria entender. Não, a técnica das 3 formas. É uma forma de cada vez. São formas diferentes. Eu pensei que era tipo pegar um texto eu e entendi. treinar a escrever em 3, né? Pegar um tema, né? Um que você tema diz. e Um escrever tema de e 3 escrever uma formas. descrição, fazer Eu uma pensei que fosse discussão, isso, fazer uma que isso, narração. Isso ajudaria no desenvolvimento da escrita, alguma coisa assim. Entendi. Olha, existem muito poucos textos essencialmente descritivos, viu? Eu procurei, para escrever aqui, eu procurei textos e encontrei um que eu achei muito interessante, que eu procurei para dar exemplos a vocês do que seria um texto totalmente descritivo, outro narrativo, outro dissertativo. Você tem eu aí? coloquei aqui, tenho. Eu podia tenho. ler, não podia? Acha aqui para mim. Aqui na frente. Que eu acho que é As interessante 3 a gente formas saber. de escrever com o mesmo tema, né? Foi isso que eu tinha entendido. Agora que a gente entendeu, pelo menos que eu entendi, é que você deve trabalhar as 3 formas, mesmo que sejam temas diferentes, não é isso? Sim, eu entendi. Não, é isso aqui mesmo, daqui. Não foi isso que Olha, eu quis se você dizer, puder. não há necessidade nenhuma de você fazer primeiro um texto descritivo, para depois passar para o narrativo, para depois passar para o dissertativo. Não há necessidade nenhuma disso. São 3 coisas absolutamente diferentes, com formas, estruturas e tudo mais completamente diferentes. Você vai trabalhar conforme os seus pensamentos, as coisas que você gosta, as coisas que você age, e vai fazer o texto que você desejar. Pode ter, aposto que, se eu não me engano, já vi uma aqui, ao longo desse tempo que eu estou aqui, que o professor fez uma poesia, entre aspas, totalmente contrária a tudo que você pensa sobre poesia. Entende? Racionalíssima, perfeita, assim, um negócio, puxa, eu fiquei encantada com aquele negócio lá. Então, existe isso também, claro, mas olha, são extrapolações, 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 isso não é o normal, tá certo? Então, é isso, tá? Você absolutamente não precisa disso não, tá? Então, aí eu botei aqui a descrição, está na página 25 do livro, que tem um exemplo só descritivo. Depois passo para a narração, um exemplo, onde você usa todas as características, não é? Tudo a respeito. Depois você tem a dissertação, com toda a argumentação, tudo colocado certinho. E a pessoa vai escrever aquilo que é dela, que dependendo do nível que ela está, das coisas que ela deseja, não tem essa obrigatoriedade, não. Ok? Julieta, Oi. dentro desse tema que a colega perguntou, Sim. não seria uma questão, por exemplo, vou descrever esse tertuliário. É como se eu tivesse uma fotografia, eu tiro uma fotografia desse tertuliário, mas eu não mostro para a pessoa. Então, o que tem naquele tertuliário, eu vou descrevendo para ela, vou contando os elementos que compõem esse tertuliário. Tem tantos bancos, cores azuis, tem uma escada de tantos degraus, tem metal também. Então, ela não tem a fotografia, mas a minha intenção é mostrar, através das palavras, esse tertuliário, o que está na foto. Com relação à narração, eu preciso contar um fato. Então, eu filmo o que acontece aqui no tertuliário, tá? E sem mostrar esse filme, eu vou traduzindo esse filme para a pessoa. A Rosa sentou-se, esperou um momento, aí depois tocou, como é que é o nome daquilo dali? O gongo, tocou o gongo, e aí começaram, a professora Julieta, ela começou a apresentar. Então, eu filmei, e eu não mostro o filme para a pessoa, eu conto aquilo. Né? Com relação à dissertação, é a questão de você tentar convencer, argumentar com a pessoa sobre alguma ideia. Então, por exemplo, eu sou neófita aqui, né? Um mesinho. Então, lá na minha cidade não tem ninguém
que estuda Conscienciologia. Aí eu chego lá e começo. Não, as ideias que permeiam lá os encontros falam sobre isso, sobre a questão de a consciência ter lucidez para poder fazer as coisas. Entendeu? Você está fazendo uma narração aí no caso. Desse primeiro ela falou em narração. O primeiro da fotografia é uma descrição. Exatamente. O segundo do filme é uma narração. Sim. Tá? Porque quando você descreve, você fala sobre elementos. Descreve esses elementos, conta como ele é. É ferro, é metal, é alto, é grande, é pequeno, características, adjetivos. É exatamente isso. A narrativa são ações e personagens. E o terceiro, falei sobre o quê? Sobre as ideias que são estudadas aqui na Conscienciologia. Você contou a história das coisas como é que rolam aqui, como é que faz. É isso. Julieta. Oi. Terapeuticologia. Eu achei interessante. Eu gostaria que você trabalhasse um pouquinho com a gente, dentro da sua experiência, tá? Como que funciona isso? Porque você coloca aqui a questão, a escrita técnica, né? A interassistencial repele o autoassédio, né? Então, permitindo. Então, fala das suas experiências, daquilo que você já trabalhou, porque eu sei que você trabalha muito com essa questão de escrita, de revisões, inclusive. Ok? Então, falo sim. O ato de escrever de modo técnico e interassistencial, é claro, repele o autoassédio. Tá. Quando a gente não consegue escrever, que coisa difícil, isso é complicado, eu quero, mas não vou, eu decido que vou fazer, mas não faço, eu acabo marcando, mas eu não chego lá, você tem um bloqueio aí, tá? Então, a gente pode pensar que você tem um assédio de mental soma. Ok. Então, na hora que você vai começar a escrever, se você é um principiante, vai começar a escrever, todo aquele contrafluxo, porque você vai ali começar a promover um desassédio. Então, todo aquele contrafluxo, todo aquele assédio que você tem, vai te criar uma pressão, não é? Vai dificultar o seu ato da escrita, vai dificultar, eu me perco aqui e o meu filho me ajuda, por isso é que eu de vez em quando paro e peço a ele para me ajudar. Então, aí vem o ato de escrever de modo técnico e interassistencial. É a nossa forma de escrever aqui, ou qualquer pessoa que escreva, mesmo não para dentro da Conscienciologia, mas para o Polikarma, que ela começa a escrever de forma técnica, ela está argumentando sobre algumas coisas, está expondo ideias. Ela não necessariamente está querendo convencer. Eu sei que a dissertação, a ideia que se tem de argumentação, é convencer as pessoas. Mas isso não me agrada, a mim pessoalmente, não me agrada muito não. Porque eu não quero convencer ninguém, eu quero expor, é o que eu penso. A pessoa vai aceitar se ela quiser, não é? Ou não. Então, por isso tem os contra-argumentos, que é a refutação, não é? Que a pessoa vai te refutar, dizer, não, eu estou aberta para dar um terceiro argumento, a tréplica, né? Dessas discussões políticas que tem, rétrica, tréplica, essa história. Então, você vai na argumentação, estou aberta para mudar a minha opinião. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você, dentro da sua experiência, percebe o que mais assedia as pessoas na questão da escrita? Eu tenho a impressão que é o medo dela escrever, porque ela não compreende o processo da escrita. É simples, é aquilo que eu falei aqui no princípio, não sei se você já estava aí. Não, acho que não. Não é? Que é o processo matemático. Se você entender o processo da escrita, você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada demais. Entende? Então, a pessoa ter aquela ideia de que escrever é difícil. Olha, o professor, há um tempo atrás, quer dizer, há muito tempo atrás, ele disse uma coisa aqui. Ele disse uma coisa na tertúlia. A tertúlia ainda era naquele salão verde lá, e está aqui, numa das primeiras páginas aqui do meu livro, sozinho, solto aqui, ele disse assim: as pessoas não escrevem porque pensam que não sabem escrever.
estão tão longe da escrita que pensam ser ela inacessível. Então, veja, quanto mais você teme, quanto menos você escreve, você deixa se bloquear, tá? Por esse assédio mental somático, você está muito longe da escrita, porque você tem medo, você não sabe, não entende o processo, não faz um esforço para quebrar esse bloqueio, não é? Então, você fica pensando que ela é inacessível para você, eu nunca vou conseguir. Julieta, eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha essa condição de achar que eu jamais conseguiria escrever. Mas por quê? Tem alguma coisa a ver também, uma pontezinha com a matemática também. Porque a gente, quando pega um texto escrito, a gente acha que o autor já escreveu daquele jeito. Então, você senta para escrever e você tem a expectativa de já escrever o texto pronto. E eu tive a oportunidade aqui, quando cheguei em Foz do Iguaçu, com o professor Valdo. Ele uma vez me botou próximo dele durante 3 dias. E eu fui vendo que essa coisa que ele faz muito bem, de binômio, trinômio, polinômio, ele vai fazendo aquilo aos poucos. Primeiro, ele escrevia um texto. Aí eu me lembro que era a época que ele ficava o dia inteiro lá no holociclo. Aí ele ia almoçar. Quando ele voltava, ele já me dava uma outra cópia, completamente, não completamente diferente, mas assim, com mais detalhes do que aquela que ele tinha feito de manhã. Chegava no dia seguinte, ele já me entregava uma outra versão, e aí ainda discutia comigo assim, isso aqui, você não acha que isso aqui pode virar um binômio? Pode. Entendeu? Então, ele não tinha colocado ainda daquela forma, aí na outra versão ele colocava. E com isso, o que eu aprendi com isso, né? É que a gente não pode ter a expectativa de chegar e escrever daquele jeito já comunicativo pronto. É aquilo que você explicou, tem que primeiro colocar tudo no papel. Então, eu acho que é falta de informação também. Na matemática também, há muito tempo eu já sabia disso, que também tem esse mesmo problema. O professor chega na sala de aula e já quer ensinar aquelas fórmulas para o aluno, fórmulas que levaram milênios para serem construídas, né? E o aluno tem que aprender de uma hora para outra. Tá certo? Então, tem essa questão da expectativa, de você achar que, de um momento para o outro, você vai ser capaz de fazer aquilo. Não é e aí, assim. com isso, eu estou falando de mim, tá? Eu me achava incapaz de escrever, porque eu jamais podia imaginar que eu precisava de ficar dias em cima de um mesmo texto, burilando ele, entendeu? Eu achava que não, saber escrever era chegar e escrever. Olha só, por isso que a escrita de um livro Então, eu acho que tem essa tanto. expectativa também que é errônea da gente. Por isso é que a escrita de um livro demora tanto. Eu já estou no meu 3º livro e, assim, eu sentei, escrevi, botei lá todas as minhas ideias. Agora, eu estou no processo de arrumar. Voltei, desde o princípio de novo. Aí comecei a olhar e disse assim, não é assim. Isso aqui não está bom assim, não. Eu estou rearrumando. As ideias, o fulcro, aquilo que eu achava, está lá. Mas a maneira de falar para aquele público específico, porque também tem isso, não é? O público-alvo, a maneira de falar para aquele público, para aquela finalidade, para o meu objetivo, no caso, não pode ser assim. Eu tenho que ajeitar isso aqui, para alcançar de maneira assistencial, que é o meu interesse. Entende? Então, agora eu estou fazendo isso. Muito bem. Quando eu terminar isso, eu já escrevi lá na frente. Na revisão, verificar os queísmos. Porque aí o computador escreve assim no cantinho. Tem muito que nessa frase. Eu digo, tá certo, eu sei. Faz parte do processo, eu sei. Então, já bota lá, verificar o queísmo. Então, depois que tiver tudo posto dentro do meu jeitinho, eu vou voltar de novo lá do princípio. E começo a olhar. O que tem queísmo, como é que eu posso arrumar essa frase? Isso aqui eu não gostei, ajeita essa aqui, ajeita a outra, e vai. Tá certo? Então, o processo é esse, por isso um livro demora tanto a ficar pronto. Essa que era a minha pergunta, exatamente nessa...
Tá ligado, né? Tá ligado. Na página 28, você trouxe em exemplologia 2 exemplos. Você falou aqui, dá uma olhadinha lá. Grafo, comunicação científica inicial, a escrita de paper. Grafo, comunicação científica proficiente, a escrita de tratado. Exatamente por aí é que eu queria te fazer a pergunta. Então, veja, qual é a característica, além da profundidade da pesquisa, que o escritor, autor, necessita adquirir? Você falou agora revisão, aprofundamento da pesquisa, alguma outra coisa para ele saltar do paper ou do verbete e ter uma proficiência para chegar no livro, nos calhamaços e no tratado. O que você sugere? É uma diferença enorme, né? Aham. Então, essa diferença leva tempo, é um processo, você vai galgando, tá? Se você quer fazer o tratado, se você quer continuar com a pesquisa e chegar lá, você vai estudando aquilo sem parar. Você entra na pesquisa, no assunto, no tema, e vai. E escreve sempre, e pensa sempre, e evolui sempre, tá? Você alcança a expertise, foi aquilo que eu falei ainda há pouco. Porque eu estava analisando aqui uma questão. Então, sobre a escrita, a pessoa acha que para escrever o livro já tem que estar tudo na cabeça, né? Então, ela não associa que tem que ter o tempo da pesquisa, que é o acréscimo. Com certeza. Para ampliar e encaixar. E depois que ela está escrevendo, no caso, esses livros aí, é porque eu conheço minhas vidas passadas, minhas coisas lá de trás, eu sei que isso aí para mim é muito simples. Então, na verdade, eu não preciso procurar muito nada, não. É tudo eu que sei, a minha prática, e a gente vai fazendo. Mas esse outro, eu precisei, entende? Às vezes você começa a escrever, você para num negócio e diz, pera lá, mas será que é isso? Eu preciso verificar. E lá vai você para aquilo ali, vai lá você para pesquisa para ver uma coisa ínfima aqui. Tá certo? Ínfima quer dizer, dentro do arcabouço enorme do texto. Então, mas não é ínfimo, pelo contrário, né? É tão importante que você precisa atender. Então, isso tudo é processo, isso tudo leva tempo. Por isso é que para sair do paper até chegar ao tratado, encaixar na rotina, viu? Encaixar na rotina. E seguindo nessa linha, uma curiosidade que eu queria que você ajudasse também a esclarecer, logo abaixo, na mesma página, descendo a linha exemplologia, em caracteriologia, você trouxe, sob a ótica da redaciologia, 6 elementos caracterizadores do artigo científico. Eu queria especificamente que você diferenciasse o resumo, que é o item número 1, do item número 3, a introdução. O resumo... Isso, o resumo da introdução. Da introdução, isso, do artigo científico. Tá. Olha só. No resumo, você vai ter que fazer uma síntese dele todo, tá? De tudo. Quando você faz um artigo, um trabalho científico, você põe a introdução, que você está introduzindo o assunto ali. Só que depois, no desenvolvimento, é que está o peso das suas ideias, das coisas que você quer. Só que lá em cima, no resumo, você tem que colocar mais tudo o que o texto está fazendo e que está no fulcro, que é o desenvolvimento, já não é mais a introdução. A introdução é só para você iniciar o assunto, para a pessoa compreender sobre o que você vai falar. Então, está bem firme. Ali na introdução, você coloca a ideia principal que você vai estar debatendo no processo todo do desenvolvimento, tá? Ou a hipótese de pesquisa, se for o caso, coloca ela bem crítica, bem colocada, bem clara. Isso você vai fazer na introdução. Okay. Aí a pessoa lê, não, já sei sobre o que vai falar. Vamos em frente, quero ver o que ela falou sobre isso aí. Aí vai entrar na introdução e vai embora. Vai entrar no desenvolvimento e vai embora. Mais uma pergunta. No item número 5, ali na conclusão, né? Você falou ali a conclusão, o epílogo acabativa. Nessa conclusão, Julieta, você acha que a gente, quando faz a conclusão e amarra o texto, a gente puxa as ideias da introdução também para fazer a amarração, ou você simplesmente fecha? Depende, às vezes sim. Às vezes sim. Sim, porque se ela vai ficar muito sucinta. Normalmente, você vê, nos trabalhos científicos, né, da faculdade de CV, costumam fazer uma conclusão muito pequenininha, não há necessidade disso. Tá? Então, conclui, é mais ou menos que dizer assim, bom,
eu acho isso. Está lá na sua introdução. Tá? Eu acho isso por causa disso aqui. Aí vai usar toda a argumentação para explicar aquilo lá que você achou. No final você vai dizer, bom, concluo que eu estou certa ou que eu estou errada. Por quê? Aí você vai tirar o porquê que eu estou concluindo isso. Você vai pensar algumas coisas muito importantes pode também estar lá na introdução, desde o princípio, ou pode estar, e na maioria das vezes, está no desenvolvimento. No corpo do texto. Tá. Porque se for uma que você colocou, né? depois. Então, concluo com isso, e nos trabalhos científicos, eu ainda digo da faculdade, eles gostam que o aluno ponha, que ele proponha novos temas que ficaram em aberto para novas pesquisas decorrentes daquela que ele fez. Ele faz uma pesquisa e descobre outros veios, outras coisas que ele poderia estar vendo, e isso ele indica que está em aberto para novas pesquisas. Ótimo. Não é? Isso também existe. Agora, pegando carona na pergunta da Fabiana, eu já vi comentários de que no resumo a gente deve insinuar a conclusão, mas não deve falar da conclusão para não tirar a vontade e a intenção do leitor de ler o texto. Você concorda com isso? Não deve falar da introdução. No resumo, falar, não entregar a conclusão do artigo, não. fazer insinuações da conclusão, mas Santa, não entregar. Não. Você acha Escuta, que você vale? Escuta, ao ler um resumo, a gente deve ter ideia de tudo que tem ali. Tudo é o quê? Da ideia básica que você vai trabalhar. As hipóteses. O tema, do trabalho. isso vai estar na introdução. Então, você tem que colocar isso no resumo. Depois você tem que dizer, baseado em que ideias de fulano, isso na faculdade, não é? Que o pessoal cita muito. Baseado nas ideias de fulano, você faz uma análise que te levou a coisa principal, te levou a descobrir isso. Tá. Agora, concluindo, Tal coisa. Então, isso fala. sim, assim. Então, ali ela tem o seu tema principal, as pessoas que você, no caso, se baseou para fazer aquilo lá. No caso, tira as pessoas e põe as suas ideias próprias que você se baseou para fazer aquilo lá. E que você fez a pesquisa, coloca o método, fiz a pesquisa seguindo dessa forma, é o seu método que você fez, cheguei a essas conclusões. Mas tudo, sabe, que o resumo, né? Então é tudo, pouquinho dali você tem que pensar o ultra principal só, entende? Fazer uma síntese da síntese e colocar lá. É isso. É diferente bastante da introdução e a conclusão. O pesquisador que está triando o material para o tratado dele, ele tem que triar milhares de artigos, então isso vai ajudar ele, quando ele for lá no resumo, saber onde é que o pessoal chegou na conclusão, qual a conclusão daquele paper. Que ele já pode. Então ajuda mais o pesquisador se você abre o jogo. Eu vendo do ponto de vista da assistência da pesquisa. Porque aí se importar que é a conclusão, você vai ler o artigo. Eu concordo também, mas eu já tinha visto esse comentário. Na verdade, eu coloquei isso que ele falou naquele livro do TCC, quando eu explico o resumo. Então, estou explicando que no resumo tem que ter isso tudo para um próximo pesquisador, que for a biblioteca da faculdade. Eu quero fazer o meu TCC vai versar sobre o mesmo tema dessa turma aqui. Aí ele vai lá e olha, e por ali ele já tem uma noção se aquilo ali vai servir para ele ou não. Não precisa ler o TCC inteiro da pessoa. É isso. Então, tá bom. Mais alguma pergunta? Eu tenho duas perguntas, né? A primeira é aqui em sindromologia, eu não sei se já perguntou, sindromologia, a síndrome da inércia gráfico-encênica. Tá certo. Olha só.
A pessoa não escreve porque pensa... Você estava aí? Não sei. A pessoa não escreve porque pensa que não sabe escrever, tá? Está tão longe da escrita que pensa ser ela inacessível. Uma vez que a pessoa pensa que jamais vai conseguir escrever, ela está numa inércia. Não vou, deixa para lá, tá certo? Então, isso acaba se tornando... Deixa eu ver a sindromologia. Tá. Então, isso acaba se tornando uma síndrome, ou seja, uma doencinha, tá certo? A pessoa não... Ela sabe que aquilo é negativo para ela, se ela quer fazer uma pesquisa, se ela quer escrever, se ela está aqui dentro. Então, todo mundo que está aqui dentro tem a obrigação de escrever. Eu vou dizer por quê. Olha só. Isso aqui é uma ciência, ok? Tá. Não existe ciência sem escrita, sem um relatório. Não existe. Você já pensou se todos esses cientistas por aí nunca tivessem escrito nada a respeito do que eles pensam? Não existiria conhecimento. O conhecimento é feito à base do pensamento, das ideias, tal, das pessoas, mas que precisam ser escritas. Esse conhecimento precisa ser passado. Em cima daquele conhecimento vem outro. Depois, questiona-se aquele, vem outro. Mas se não tiver alguma coisa escrita que a pessoa possa se basear, estudar e tal, como é que fica o conhecimento? Como é que fica a ciência? Se isso aqui é uma ciência, ela só consegue se sedimentar quando tiver livros dos seus cientistas. Já que ciência é essa, correto? Por isso a importância que o professor dá para não só ele estar escrevendo, para que todas as pessoas tenham seus livros, correto? Que falem de Conscienciologia, que digam alguma coisa, que mostrem o trabalho da gente, para ficar, e para sedimentar a ciência. Senão, como é que fica? Então, por isso eu acho que nós temos a obrigação disso, se é que queremos ser chamados de conscienciólogos, está certo? Senão, está tudo bem, sem problema. Eu não sei, eu acho que não respondi. Você está perguntando a síndrome da inércia grafopensênica. Pois então, é isso. Se a pessoa não escreve, não vou, tenho vontade, mas é muito difícil. Às vezes, vários colegas... A Dulce está lembrando que essa síndrome tem um verbete, inércia grafopensênica. Depois, Verbete, como é o nome dele? É a síndrome da inércia grafopensênica. É da Cristina Bassanese. Eu tinha entendido que essa... Aí, de repente, você pode depois dar uma olhada. Legal. Eu tinha entendido, eu achei que essa sua resposta seria sobre a mitologia, né? Que é o mito do aprendizado da escrita. Esse da inércia, eu achei que era em relação a pessoa que começa a escrever e chega um ponto que ela para e não consegue sair mais do canto. Eu achei que tinha relação com isso. Achou que seria isso? Sim. A ideia minha aqui não foi essa, não. Mas tudo bem. Olha, eu vou ler para você. Eu posso ler? Dá uma licencinha, eu vou ler a definição só para você ver, tá? Que é o conceito que a professora Cristina Bassanese colocou. A síndrome da inércia grafopensênica é o estado nosológico caracterizado pelo quadro psíquico no qual predomina a resistência da consciência principiante ou veterana, homem ou mulher, em iniciar ou dar continuidade à autoprodução intelectual escrita. Tá? E aí ela é um verbete... Deixa eu ver. Iniciar ou dar continuidade. Pode ser até veterano. E só lembrando, hein, professoras, que tem o verbete também que é em oposição a essa síndrome que é nosográfica, tem o verbete latência grafopensênica, que é da mesma autora e que ela coloca a importância daqueles períodos de incubação intelectual, da pessoa pensar, pesquisar, amadurecer, deixar de molho as ideias, que é a latência, né? Entendi. A outra seria uma dúvida, seria assim, um comentário que você poderia fazer, que é em relação aos prefácios, né? Que eu acho assim, bem interessante. Prefácio. Que eu acho bem interessante, assim, que eu vejo um texto assim, dos livros do professor Valdo, e eu acho aquelas definições muito bem definidas, entendo,
e outros autores pegam aquilo e transformam em outro livro, né? Queria que você comentasse isso, como é que é esse processo, eu acho incrível isso. Esse processo todo de pegar um artigo e transformar aquilo no livro, que até eu acho que é uma parte aqui do crescendo, né? De artigo, livro, ou alguma coisa assim do tipo. Só enquanto a Julieta procura ali, a professora Dulce está lembrando que a síndrome do ostracismo é uma síndrome que o professor Valdo trouxe num dos verbetes aqui, que o professor Maximiliano Raimann, ele fez um livro com o assunto. Não sei se você conhece o livro. Eu já vi, mas não... Então, de uma sessão do verbete, de um item, né, de um verbete, saiu um livro. Eu acho isso incrível. Uma coisa também que eu achei interessante foi o que a Rosa falou, né, que eu também eu acho que é essa síndrome de querer escrever a coisa já perfeita. Começando a escrever um artigo e eu travei no meio porque eu queria já que o artigo dali, aquela introdução já saísse pronta, né? E eu não conseguia mais continuar por causa disso, mas aí depois dessa sua comentário eu vou... Tem que ter calma. Jogar as ideias e depois ir saindo... Sabe agora me diz aquela assim, brincadeira por que você travou? Qual foi a dificuldade? A dificuldade foi eu achar que deveria ficar pronta já para o leitor, entendeu? Eu joguei a ideia inicial, como se fosse a introdução, a definição do que eu queria, mas eu não achei que ela deveria já ser publicada assim. Aí eu fiquei lá martelando ao invés de dar continuidade na ideia e depois reconstruindo, né? Você não desenvolveu a ideia? A ideia inicial, sim, assim, o título, né? A introdução, um pedaço da introdução, mas eu não consegui dar continuidade por causa disso, porque eu queria já continuar já perfeito, entendeu? Depois daquele pedaço da introdução, continuar escrevendo todo o artigo perfeitamente. Você queria que ficasse perfeito? É o perfeccionismo. Olha o perfeccionismo aí, não é esse o processo da escrita, não. Não pode. Agora, justamente agora que eu entendi que não é. Entendeu? Isso que a gente tudo está falando aqui, não tem condição, não pode. E, na verdade, é um crescendo. O artigo, o livro, você começa por um artigo e vai indo chegar ao livro, vai indo chegar ao tratado, e se você tem interesse no tema e na pesquisa, você vai em frente. Tem aquele mito, né, Julieta? O mito da evolução sem esforço. Não adianta. Você quer evoluir, você quer escrever alguma coisa, tem que fazer esforço. É quilometragem de papel, né, de escrita. A outra pergunta, você não tinha outra pergunta? Não, era um comentário sobre o prefácio. Obrigado. O que você quer saber exatamente sobre o prefácio? Não, se você teria como comentar alguma coisa assim, porque como a Rosa falou, né, do síndrome do ostracismo, eu acho muito interessante pegar um item de um livro e transformar aquilo no prefácio. Eu queria saber se você tem alguma dica de como realizar isso, entendeu? Você pega então seria pegar um item do prefácio... Não, um item do livro e dali escrever um prefácio. Ou seja, você lê o livro e escreveu o prefácio, não é isso? Que, aliás, tem livros que o prefácio vale mais do que o livro, né? Cá entre nós, né? Um bom prefaciador, ele precisa ler o livro. Eu acredito que sim. Como ele vai falar sobre o que a pessoa fez... Como ele vai poder dar opiniões? Ele pode muito bem conhecer a pessoa, saber que ela é erudita ou qualquer coisa desse tipo, que ela tem capacidade para aquilo, mas para fazer um bom prefácio, me parece que é interessante ler o livro para poder falar com mais propriedade, não é? Fazer um prefácio mais consistente, me parece. O jeito é ler bastante o prefácio, para você... Tem a técnica dos 50 prefácios, mas aí não é para fazer prefácio, é outra coisa. Que, na verdade, eu não sei... Acho que tem, né? Mas a gente vai ver se tem algum verbete aqui sobre o prefácio, enquanto ela vai responder a próxima pergunta aqui, eu vou procurar para você. Professora Julieta, no seu verbete percebi você citando a redação de uma forma geral, tais como dissertação, narração e descrição. Porém, no seu verbete senti falta do texto injuntivo, instrucional, como bulas de remédio, manuais em geral,
receitas culinárias. Sei que este não é um texto argumentativo, narrativo ou mesmo debatedor, porém pode levar o leitor a orientação extremamente esclarecedora. O que acha? Ah, sim. Existem várias formas, sim. Existem vários tipos de texto, tá? Isso aí é a tipologia do texto. Então, veja, o que é um texto? Texto é alguma coisa que você escreve e que traz entendimento, tá? O texto em si. É algo que eu escrevi e que é coerente, que traz entendimento para alguém. Por exemplo, uma pessoa começa a falar ou a escrever alguma coisa sobre futebol. Os conhecedores do esporte vão entender perfeitamente todo aqueles jargões, toda aquela forma de falar. Para eles aquilo está perfeitamente coerente. Para mim não, porque eu não entendo, eu não sei. Mas está coerente para um grupo de pessoas. Não deixa de ser um texto. Uma bula de remédio, se é inteligível, se as pessoas vão ler e vão entender, também é. Uma receita de bolo. Cozinha, você vai fazer um bolo, você precisa entender aquilo. Também é um texto. A receita médica, se escrita com uma letra perfeita, inteligível, legível, ele também é um texto. Então, todas essas coisas são tipos de texto. E quando eu falo em narração, dissertação, descrição, eu falo nas formas de expressão humana. São duas coisas diferentes. Esses tipos de texto que a gente está falando aqui, eles também são formas de expressão humana, mas aí você tem que ver. Como é a receita médica, ela prescreve algumas coisas. Então, você tem tipo de texto prescritivo, de texto informativo, tipo de texto. É outra coisa, pertence à tipologia dos textos. Correto? Mas isso tem sim, sem dúvida nenhuma. Vou ler aqui a definição da pesquisa dos 50 prefácios que o Otto levantou aqui a questão. A pesquisa dos 50 prefácios é o procedimento técnico de, com sim lúcida, ler atentamente, registrando os dados relevantes, 50 prefácios, introduções, apresentações, preâmbulos, prelúdios, exórdios ou proêmios de obras selecionadas, textos preliminares escritos pelos próprios autores ou autoras, a fim de expandir a cultura pessoal ou escolher temas para pesquisas prioritárias. É um outro sentido daquele que você quis, mas eu penso que depois de você ler 50 prefácios, eu acho que você vai ter uma ideia de como é que faz um prefácio, né? Penso que sim. Mas no mínimo 50, tá? Professora Julieta, em Sinergismologia, página 26, poderia explanar o sinergismo mental-soma no cosmos, palmo-chakras apostos? Pois não. Olha, o que eu quis dizer aqui quando você vai escrever alguma coisa com um objetivo muito substancial e que não é uma coisa primária, é uma coisa mais avançada, tipo as coisas do professor Valdo, por exemplo. Então, os teus palmos-chakras estão apostos, seja para pegar um lápis e escrever, ou seja para você teclar o computador, ok? E o seu mental-soma tem que estar lá em cima. Para você ter afinização com os amparadores, você está querendo fazer alguma coisa técnica e bastante assistencial, então o teu mental some. E porque você está trabalhando de forma erudita, digamos, ou de forma bastante mais elaborada, você está trabalhando com o mental some o tempo todo. Só que ele está no cosmos porque ele está interagindo com a coisa dos amparadores evoluídos, não é? Enquanto os seus palmochakras estão aqui, ó, recebendo aquilo tudo e apostos, escrevendo tudo o que chega. As ideias que te são sugeridas, misturado com as suas próprias, não é? É isso que eu quis dizer.
Já que falou em Palmo Chakras, justamente eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão de Palmo Chakras e registros. Notei que em vários itens você cita essas duas expressões. Então, eu queria que fizesse uma relação das duas palavras, Palmo Chakra e registro, com o verbete em si. Que tem aqui na Palmo Chakra, tem na parafatologia, no sinergismo, na interação. Porque está claro, né? O Palmo Chakra está aqui, as suas mãos. E é com as mãos que você vai pegar o lápis ou vai pegar o computador e colocar registrado, não é? Escrito, toda aquela elaboração mental, todas as suas ideias e tudo que vem. E você tem que usar o Palmo Chakra o tempo todo no processo da escrita, não é? É por isso. E o registro também, você fala bastante em registro, né? Então, nos registros, você vai escrever, então, você vai registrar. Registrar suas ideias, registrar suas pesquisas. O registro nada mais é do que a própria escrita em si, seria um sinônimo no caso. Tá bom. Outra coisa também, queria que você explanasse a diferença dos 3 Cs que estão na fatologia, na sexta linha, a coesão, a coerência e a concisão. Explicitasse cada um com as suas diferenças. Tá. Coesão, coerência. No livro eu chamo isso aqui de qualidades da dissertação. A meu ver, isso é uma questão linguística e não propriamente gramatical. E a coesão é quando você junta uma ideia com a outra. Elas têm que estar unidas, têm que estar coesas. Essa coesão vai ajudar na coerência. A coerência é a inteligibilidade do texto, tá? Ele está coerente, ele está inteligível, eu estou compreendendo o que isso aqui está sendo falado? Tá. Agora, a coerência é também você dizer coisa com coisa. Deve você começar em cima, colocando uma ideia. Isso é muito comum, viu? Você sai dizendo uma opção de coisa e daqui a pouco você põe uma ideia que contradiz um pouco aquela que você botou lá em cima. Porque isso acontece mais... Então, tudo bem, se a pessoa não sabe ainda trabalhar com isso, ela botou a ideia, depois ela tem que perceber que aquela ideia é contraditória àquela outra e botar aquela ideia como se fosse um contra-argumento para aquela lá. Aí tá bacana, tá? Então, ela vem escrevendo alguma coisa, ela tem que mudar a maneira de escrever e mostrar que existe aquele outro ponto. E depois, então, você argumentar a favor do que você está querendo dizer. Tá? Então, isso sim. Agora, você não pode vir num texto falando alguma coisa e daqui a pouco você diz outra que contradiz aquela. Que incoerência é essa? Tá? Então, também existe esse lado da coisa. Concisão é quando a criatura diz o que ela precisa dizer pontualmente, tá? Sem, como a gente fala com os alunos, sem encher linguiça. Vai direto ao ponto, tá? Então, escrever a palavra certa, no lugar certo, transmitindo a ideia correta que você quer. É o enxugamento do texto, você enxuga. Todas essas 3 coisas, pode pensar, pô, você está sendo incoerente com o que você disse no princípio, que a pessoa deve pôr no papel todas as ideias que vêm e tal. Eu disse isso sim, faz parte da técnica. Só que, depois disso, nós falamos aqui durante todo o processo daqui, a apresentação, que é um processo. A pessoa depois tem que pegar aquele texto e trabalhar. Depois trabalhar de novo. Depois trabalhar de novo. Então, quando ela escreve uma porção de coisa assim, ela vai ter que depois ir enxugando e vendo as excrescências, o que é que tem a mais, o que é que é bobagem, o que é que não precisa, e tem que tirar. Tanto que no meu livro botei lá, tirar os QIs, fazer isso, fazer aquilo outro, porque, sinceramente, não é meu jeito de escrever, não é assim. Mas, no primeiro momento, a ideia foi colocada lá e fim. Agora, vamos trabalhar em cima dessa ideia. Né? Então, essa técnica, na verdade, não é só usada com os iniciantes, não é? Porque esse livro aqui foi feito para os iniciantes, mas não é só usada por eles absolutamente.
Porque o processo de pensamento e do mental soma é enriquecedor. Conforme você mais pensa e fica analisando e pesquisando aquele tema, a coisa cresce, novas ideias vêm, correto? Tanto que, às vezes, você começa a escrever um livro, se você guarda a primeira versão do livro no computador ou em qualquer lugar, e depois, você, quando terminar a escrita do livro, você volta a ler aquela primeira versão, você diz, nossa, mas foi eu que escrevi isso? Olha o tanto que você cresceu da escrita, no processo da escrita daquele livro. Correto? Correto. Isso é muito comum de acontecer. Entendendo, então, que pode haver uma interação entre esse verbete e a revisão gramatical de sábado, não é? Sim, sim. Agora, eu sei que você apresentou um verbete no sábado, e que nesse verbete foi levantada a questão da revisão, do revisor, da questão do revisor interferir no texto do autor, e na questão de assédio, não é? Do revisor, nessa interferência. Eu fiquei em casa, assim, cócegas, gostaria muito de estar aqui para poder dar a minha experiência, não é? Porque eu trabalho com isso, e há muitos anos a gente faz isso. Então, o que eu vejo? Pode haver, sim, tudo isso ocorre, tanto a interferência quanto... Mas quando? Por quê? O assédio entra quando a gente dá abertura. Se a gente não dá abertura, ele não entra. Então, se o revisor está sendo, vamos dizer, egóico, tem uma arrogância do saber, e pega lá o texto da pessoa e diz, nossa, mas que coisa horrorosa, quanto erro, nossa, esquecer isso aqui é um absurdo, isso e aquilo. Se a pessoa age dessa maneira, ela está sendo muito crítica, e não tem razão para isso, não. Ela não está sendo assistencial, ela não compreende que a pessoa passou pela escolinha, que a educação é toda complicada, que os professores também, eu sei, eu trabalhei, eu vivo e fiz estágios, andei dentro das salas de aula, os professores cometem erros no quadro para as crianças. Então, existem todas essas dificuldades, não é? Depois a escola, inclusive, ela é feita para formar pessoas para o processo capitalista, não é? Então, não interessa que a pessoa cresça, interessa que a pessoa consiga uma profissão, vai trabalhar, não é? Vai produzir. Então, para a educação propriamente, não há muita essa importância. Então, a pessoa aí se forma, não é? E vai trabalhar com coisas que, eventualmente, não tem nada a ver com escrita. Vai trabalhar, vai ser contadora ou qualquer outra coisa. E não se habitua, né? Se afasta da escrita. No momento que ela decide que começa a fazer é lógico, natural, ela vai cometer uma série de enganos, uma série de erros, lógico. Isso tudo a gente tem que compreender. Quando você pega um texto com essa compreensão, com a ideia de ajudar, de assistir, você não está dando brecha para assédio. Negativo, tá? Outra questão é que, de modo algum, a pessoa, o revisor, deve interferir no texto do autor. De modo algum. Isso não é cosmoético, na minha opinião, correto? Interferir, quer dizer, o que ele pode fazer? Interferir, que eu digo, é mudar a ideia da pessoa, mudar tudo totalmente, porque ele acha que deve ser assim, nada disso. O texto não é dele, vai escrever o dele. Tem muito revisor, inclusive, que põe nariz em pé, reclamando das coisas dos outros, e, no entanto, o outro escreveu, ele não. Talvez você já tenha um pouco de inveja. Como é que é isso? Não pode fazer assim, tá? Então, para vocês terem ideia, vou contar uma historinha, fazer uma narração aqui. Uma aluna que foi lá desesperada, chegam todos desesperados, eles têm que entregar o TCC daqui a pouco. E aquilo está totalmente desestruturado. Então, chega lá. Conversamos, ela estava numa agonia, numa ansiedade.
Calma e tal, papai, expliquei tudo que ela tinha que fazer, disse que ia olhar, fazer a revisão para ela e tal, que não era nada disso e tal. Meu processo ali foi de acalmar ela totalmente e tal. Eu senti o campo, tinha bastante energia, tudo bacana. Quando ela saiu, eu levei até o elevador, ela disse assim, tirei um peso das minhas costas, essa noite eu vou conseguir dormir. Aí ela, que bom, ela foi embora, eu voltei, eu digo, minha filha, mas no primeiro dia... Então, geralmente, se a pessoa está muito ansiosa, se o texto é muito difícil, principalmente texto de direito, dependendo do tema que aborda, no primeiro dia, para eu fazer a revisão daquilo, é penoso, viu? Eu não consigo sentar, não consigo concentrar, eu fico porque a pressão é muito grande, mas eu tenho ideia do que está acontecendo. Então, depois que passo uma noite, eu durmo, depois que vem a tenepes, a coisa... Certa vez eu fui intuída a levar o trabalho da menina para dentro da tenepes. Eu não entendi. O meu processo de escrita faz com que todas as minhas coisas sejam muito diferentes, inclusive um pouco a minha tenepes. Então, eu fui intuída a levar e fiquei olhando e... uma série de ideias, de coisas vieram, amplia tudo. Depois veio assim, você está revisando isso aqui para poder tirar o assédio que tem nisso. Eu, compreendi tudo. Entende? Então, existe tudo isso. Então, depende da intencionalidade da pessoa, o que ela quer, na verdade. Tudo bem, é meu trabalho profissional, mas antes de qualquer coisa, eu não coloco isso na frente, não. Eu já coloquei, mas não coloco isso na frente, não. Eu coloco na frente ajudar a pessoa. Não é? E estou indo bem, quer dizer, é uma revisão que não tem assédio de modo algum. Tá certo. Mais alguma coisa? Pode falar. Oi. Deu, né? Ao ler aqui a tua frase enfática, né, que essa conscientização que, através do domínio da grafocomunicação científica, que confere ao pesquisador interessado a oportunidade de ampliação da interassistência à humanidade, ao revelar os achados da ciência em geral, eu senti, sinceramente, uma alegria interior, uma felicidade e uma vontade muito grande de sair dessa condição ali no crescendo que tu colocaste, né? A condição de escritor jejuno e alcançar a condição de escritor profissional. Tomara que eu chegue lá. Coisa boa, vamos lá. Já escrevi o primeiro verbete, espero que no segundo eu esteja mais ou menos assim. Estamos aguardando. Mas senti realmente, ao ler aqui a frase, sabe? Essa vontade de pensar que a gente pode, é a oportunidade, né? De a gente ampliar essa interassistência à humanidade. Sim, e vou te dizer mais. Se você não aproveitar esta sua vida com este grupo, depois vai ficar muito mais difícil, viu? Sim, se eu perder essa carona. Pois é. Parabéns pelo verbete. Tá, muito obrigada. Fico satisfeita que ele te ajudou. Obrigada. Professora Julieta, em Fatologia, na página 26, terceira linha de baixo para cima, poderia expandir o paralelismo linguístico? Posso. Também, olha, ele está junto, você vai ver que tem a coesão, a coerência, a concisão, o paralelismo linguístico. Isso tudo está colocado, tem mais, tá? Mas isso tudo está colocado no capítulo que eu denominei de qualidades da dissertação. Então, a qualidade do texto científico, não é? Paralelismo linguístico é quando você põe um E, você escreve uma frase, elabora ela de uma determinada forma, escreve ela de um jeito, usa a preposição, esta preposição. Depois você põe um E, o que vier depois deve seguir a mesma forma, ter a mesma estrutura daquela anterior. O uso da mesma expressão, o uso da mesma preposição, se você usou, se é o caso, tá certo? Então, ela precisa ser paralela
na forma, e é sempre são sempre as orações coordenadas, uma que coordena com a outra com um E no meio, tá? Então, você diz alguma coisa, E, isso é comuníssimo as pessoas errarem nisso, até quem sabe escrever bem. É uma coisa que, na verdade, as pessoas não pensam nisso, nunca pensaram nisso, não é? Então, isso tem sim, e tem bastante. A pessoa diz alguma coisa aqui, E, fala mais alguma coisa, tem relação, a ideia tem relação com essa, mas a maneira que ela grafou essa aqui, a maneira como ela escreveu isso aqui é diferente dessa, aquilo dá uma dissonância, aquilo não fica bom. Às vezes, dependendo do que seja, falha até um pouco o entendimento. Então, ler, para mim, no caso, aquilo salta aos olhos. Dá um desconforto. Não é bem isso. Aí você vai e arruma. É paralelismo linguístico. Eu não sei se aqui, sem botar no quadro um exemplo para você ver e tal, não sei se deu para você compreender, você está lá longe. Em Principiologia, página 26, terceira linha, o princípio iterativo é uma estratégia de planejamento? Olha, pode ser e pode não ser. Tá? Para ele ser considerado um princípio, eu posso dizer que sim. Você pode planejar que você vai escrever isso e que daqui a pouco você vai precisar repetir num outro momento. No caso do professor Valdo, tá? Por causa que ele, inclusive, chamou isso de circularidade, não é? Ele fica dando círculos. Chamou de oróboro, que eu chamo de oroboros. Então, você fica dando voltas e dizendo a mesma coisa. Que o nosso processo de evolução é assim, você vai, chega aqui, com aquela aprendizagem sua, volta, mas é em espiral. Aquela mesma aprendizagem sua, você vai utilizar de novo lá desde o princípio em outra coisa, depois, e vai usar aquelas mesmas ideias, aquelas mesmas, e vendo de uma outra forma. Então, na verdade, você está repetindo. É uma circularidade mesmo. É uma repetição, mas com nuances diferentes, né? Tá não diferente, é uma repetição pura e simples, né? Não, aqui no nosso caso, porque a não ser assim, por exemplo, você está escrevendo um livro, aí pode ser a mesma coisa. Você está escrevendo um livro, você usa aquele conteúdo, daqui a pouco você, mais à frente, como eu já falei, aquilo mesmo que você usou aqui, ele cabe perfeitamente num outro conteúdo do livro, mais à frente, para te explicar alguma coisa. Então, é aquilo que explica. Então, você tem que repetir aquilo um pouquinho. Tá? Então, existem essas duas coisas. Em Efeitologia, página 27, terceira linha. Gostaria que abordasse o efeito da escrita diuturna conferindo a expertise. Ah, tá. Tá bom. Então, se você escrever todo dia, ou se não for todo dia, mas se você escrever sempre, se você tiver isso como hábito, escrever, está sempre escrevendo. Não há como você não melhorar, tá certo? Porque o hábito de fazer alguma coisa, a gente fica calibrada naquilo ali, e você melhora sempre, vai melhorando cada vez mais. Você escreve, é um trabalho de mental soma, tá? Se você escreve coisas com mental soma, é um trabalho de mental soma. Então, você começa a escrever, e uma ideia puxa a outra, o seu mental soma está desenvolvendo, não é? E cada vez que você escreve, você percebe novas coisas no texto, você percebe novas formas de usar alguma coisa, e aquilo vai não crescendo, e aquilo para você... Bom, então, isso aqui, você fica um expertise naquilo lá, tá certo? Fica um expert, né? Aqui, você fica tem uma qualificação melhor naquilo lá. É um especialista no assunto, correto? É isso que a gente quis dizer. Agora, é preciso que faça sempre. Professora Julieta,
Parece-me que seu verbete está baseado em sua rica vivência, mas para que pudesse quebrar meu medo e insegurança na escrita, qual a bibliografia a indicar? Parabéns pelo esclarecimento. Estou aproveitando e me vendo durante toda a explanação. Opa, coisa boa. Tomara que você comece a escrever. Escuta. Ela quer bibliografia. Escuta, aquilo que eu falei, tá certo? Não se importe muito. Parece uma coisa contraditória, né? Eu escrevi um livro sobre o assunto, há vários. Mas, escuta, você que vai iniciar, que tem medo de escrever, eu já vi vários casos de pessoas que depois me trouxeram, não, eu tenho esse livro, tenho esse sobre coesão, tenho esse, o livro estava todo marcado, e a pessoa impacável, ela não conseguia escrever nada. Não é isso, tá? Então, eu não sei se você está assistindo desde o princípio, eu vou repetir. Você tem uma determinada ideia na cabeça. Pega aquele assunto que está na sua cabeça e começa a falar a respeito dele, não é? Não, é isso, é aquilo outro. Primeiro de tudo, define o que você quer. O assunto é esse. Isso assim, é isto. Eu penso sobre ele isto. Escreva, vai falando. Daqui a pouco você senta, pega um papel e começa a transpor para o papel a sua fala. Começa de novo. Isto. E você vai falando e vai escrevendo ao mesmo tempo o que você está falando. Tá? Quando você olhar, na verdade, você já escreveu. Não tem nenhum processo diferente, nem aterrorizador, nada disso. Isso não existe. Tá? Então, com calma, com tranquilidade, primeiro fala o que você está pensando. Depois, passa para o papel, transcreve toda a sua fala, o que você falou. Fala de novo, repete devagar e vai escrevendo. É o primeiro passo. Você colocou a ideia no papel, ok? Depois disto, se você quiser partir para alguma bibliografia, aí você vai procurar textos que falem sobre... Não pega gramática, não, porque as gramáticas, elas vão te dar muitas normas, é tudo muito rígido, e você não precisa disso, nesse momento, não. Você pega livros que vai falar sobre processos da escrita, o que é a escrita, sobre coesão, coerência, as qualidades da escrita, sobre as maneiras de organizar um desenvolvimento de um trabalho, vai ler, se informar um pouco sobre o assunto, sem estresse. Depois é capaz de você voltar para o seu texto e olhá-lo com outros olhos. Você vai olhando e vai vendo o que eu preciso arrumar agora aqui. Tá certo? Em suma, é isso. Não fique muito presa, nem muito preocupada com bibliografia, não. Que olha... Foi embora ali. O Elcard fala muito, por exemplo, do processo de ler vários autores para ir lá no processo dele, né? Para ir adquirindo o seu próprio estilo. Você acha que nesse caso, para essa pessoa, por exemplo, ela pode pegar um livro que ela gosta e copiar alguns trechos? Naturalmente, nada impede, nada. A escrita é muito criativa. Ela pode fazer o que ela quiser. Tá certo? Tanto, eu estou dando assim, para a criatura que está com bloqueio, que ela quer escrever, que ela tem ideias e que não consegue pôr no papel. Colocou a ideia no papel. Agora, é claro que muita coisa envolve. É um processo criativo e aberto. A pessoa vai fazer assim, o que ela achar que deve, o que ela tiver vontade, ela vai criar em cima de uma série de coisas. Professora. Depois você. Letra B, professora. Queria te perguntar o seguinte, duas questões. A primeira é que se você pudesse repetir aquela questão lá que o professor Valdo fala dessa questão que eu não anotei direito. As pessoas não escrevem por medo? Como é que é a situação lá? Ah, sim. Você quer que eu diga devagarinho para você copiar? É. Ah, tá bom. A frase é do professor Valdo, tá? Assim, as pessoas não escrevem
Escreva rápido, tá? Porque pensam que não sabem escrever. Ponto e vírgula. Estão tão longe da escrita que pensam ser ela inacessível. Ponto. Muito obrigado. E a Então olha, as pessoas não escrevem porque pensam que não sabem escrever. Estão tão longe da escrita que pensam ser ela inacessível. Estou aqui seguindo a sugestão do meu filho. Leia agora direto. Então, li. Pronto. Pois não. A outra questão é falar que o seu livro... Ele tem mais uma, né? Pode falar. A primeira até é parabenizar aí a questão do teu livro, dizer que ele está sendo muito útil em Curitiba. O pessoal, principalmente dos Greenvexes, estão usando bastante e estão escrevendo. Então está sendo bem bacana aí, ajudou muito. E aí eu queria te perguntar qual que é o foco do próximo livro, tema central, título, nesse sentido aí. Tá bom, vou te falar. Eu escrevi um segundo livro, ele já está pronto e a editora Papyrus está estudando o livro, tá? Para ver se ela quer editar. É TCC Descomplicado, já falei que é por causa da minha prática com os meus alunos, minha prática profissional. O terceiro livro não tem nada a ver com esse aqui, não. Nem com a minha área. O terceiro livro chama-se Reciclagem Financeira. Uma coisa completamente diferente, tá? E esse livro tem duas versões. Uma versão para o Polikarma. Então, eu uso a palavra trafar, falo de vidas passadas, en passant, no meio do texto. Eu não falo nada de conscienciologia. A outra versão, eu quero contar para nós aqui do grupo como foi a minha autopesquisa dentro de uma dinâmica parapsíquica. Então, eu tenho anotado as 11 primeiras dinâmicas, tudo foi sobre essa questão. E porque eu estava empenhada em fazer uma reciclagem nesse aspecto. E os amparadores me ajudaram todo o tempo e, na verdade, estão me ajudando até hoje. Esse também é um processo, que não é rapidinho assim também não. Então, é isso, o terceiro é esse. Agora, hoje de manhã, ao estudar esse verbete aqui, me ocorreu o quinto livro. Já sei o que é que eu vou escrever. Não, o quarto livro é a segunda versão do terceiro. E o quinto livro eu já tenho ideia do que vai ser. Aí tem a ver com verbetes. Com esse verbete, com o outro, tem a ver com isso tudo aqui. Tá? Pegar isso aqui e colocar isso aqui num livro. Esse aqui é a síntese e eu quero fazer a análise disso aqui. É muito simples. Eu posso até dizer para vocês todos fazerem isso. Por exemplo, essa parte aqui, neosinapsologia, binomiologia, crescendologia, isso tudo pode se transformar em capítulos. Pode se transformar em capítulos do livro, ou pode se transformar em parágrafos. E no caso, essa parte de detalhismo, fatuística, seriam ou as seções ou os parágrafos. E quando vocês me perguntam assim, o que você quis dizer com isso? Nossa, eu falo tanta coisa, não é? Então, seria pegar toda essa minha fala e escrever. Então, eu estaria respondendo para vocês tudo que tem aqui, o que vocês perguntaram e o que não perguntaram. Mas tudo que está aqui, a gente sai escrevendo, como se respondendo as perguntas que nos fazem. Olha como é fácil. Pegar um verbete e transformar ele num livro. É simples, né? Então tá bom. Dá tempo. Tem um minuto.
Então, o rapport energético é assim. Toda a nossa interação, ela é energética, correto? Então, você tem... quando você é o autor, quando o autor é o próprio pesquisador, ou outro pesquisador, e o leitor. Então, o autor escreve, ou o pesquisador escreve, para um determinado grupo de leitores. Quando você escreve, o leitor pegou o seu texto. Ali tem toda a sua energia. A energia de cada palavra daquela, de tudo aquilo que você falou, são as energias da sua ideia. Então, aquilo ali está. A pessoa, o leitor, ele se interessa pelo seu tema. Com isso, já cria um rapport, ok? Aí ele lê, gosta ou não gosta, analisa ou não analisa, depende do leitor, mas é interessante se ele analisar, não é? Inclusive refutar, escrever para você, que todo leitor bota, todo autor bota lá o seu e-mail, lá, os seus contatos. Se ele puder escrever para você alguma coisa, te dizendo alguma coisa, a gente gostaria, olha, tudo que é autor adora isso, tá? Então, o ideal é esse, mas o rapport se faz através do tema, não é? E essa interação é energética. Julieta. É isso que eu quis dizer. Respondeu? Tem alguma dúvida? Tem que ligar o microfone. Não, é claro que sim. Com certeza, você pensou certinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é? Olha, a gente vai agradecer a professora Julieta, né, pelo trabalho que ela teve, né, de ajudar a gente a desmitificar essa coisa da escrita. Esperamos aí quantos verbetes? Uns 100, 200, né? Vamos ver. Agradecemos a presença de todos vocês com as perguntas, dos teletertulianos também. Agradeço, viu? E a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 50 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 11 perguntas respondidas online. Hoje temos 2 recados, Nilza, História do Parapsiquismo, e Lucas, Campo Mental Somático Interassistencial. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Nós do Programa Amigos estamos aí convidando todo o povo que está visitando a Cognópolis Foz, nesta época de férias escolares ainda, né? E, então, para conhecer o Programa Amigo da Enciclopédia, saber tudo onde que é aplicado os recursos dos associados do Programa Amigos, Tertuliário, na Holociclo, na Holoteca, todo o acervo rico que nós temos aí nesses ambientes, que são mantidos pelos associados do Programa Amigos. Então, se tiver alguma dúvida sobre senha, sobre acesso, download da enciclopédia, acessar o LoServer, a gente está à disposição todos esses dias aí. Quem quiser fazer renovação ou adesão ao programa, é só procurar a recepção do CAEC, lá com o pessoal, até às 18h30, e se faz rapidamente, e você no dia seguinte já recebe a senha para acessar o site do Programa Amigos e ter os benefícios aí como associado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso História do Parapsiquismo, que será realizado a partir de amanhã. Esse curso é em parceria com a CIP e o CAEC. E será ministrado pelos professores João Ricardo Schneider e Jarbas Paranhos, no dia 23, 24 e 25 deste mês, né? E no auditório da CIP. Nós anteriormente estivemos aqui falando que seria no auditório do CAEC, mas houve umas mudanças aí e será realizado no auditório da CIP. Alguns tópicos que serão falados pelos professores são o seguinte: apresentação do curso e a introdução da história do parapsiquismo. O parapsiquismo na antiguidade. O parapsiquismo no período medieval. O parapsiquismo no período moderno e contemporâneo, bem atualizado. E diversas técnicas serão realizadas e a parte prática também, das suas vivências do curso, né? As inscrições no atendimento do CAEC ou pelo telefone 045
3525 2652. Repetindo, 045 3525 2652. Ou pelo e-mail ceaec@ceaec.org. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. A Intercamp vem anunciar aqui o curso Campo Mental Somático Interassistencial, convidando todos para participar. É um curso de campo bioenergético multidimensional específico e acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro, em Natal, Rio Grande do Norte. Para mais informações, você pode acessar o site www.intercamp.org ou pelo telefone DDD 84 3211 3126. Repetindo, o DDD é 84 e o telefone é 3211 3126. O verbete da manhã é princípio da equanimidade, especialidade cosmoeticologia. O autor, Vanderlei Kubiak. Obrigada e boa tarde a todos.